Vamos conversar com nossos analistas, mas também saudar aqui a participação do professor, cientista político Carlos Mello, do INSPER. Carlos, antes de mais nada, obrigado. É uma roda, Carlos, não espere eu passar a palavra. Assim que você achar que você gostaria de intervir, fique absolutamente à vontade. Deixa eu fazer a mesma pegadinha contigo para começar. Quem estava mais contente hoje, Lula ou Bolsonaro? Eu vou ficar com o voto da Raquel hoje, viu? Acho que ela está correta. Acho que foi o ex-presidente Lula. Justifique o seu voto? É o seguinte, porque, veja, William, é uma peça de publicidade fantástica. Já há, né, na argumentação do ex-presidente, né, a liberação que ele acabou tendo do STF, na verdade, ele não foi absolvido, ele foi, na verdade, os processos foram anulados. Então, ele já tem esse argumento, e agora ele tem um argumento de uma instituição internacional, né, multilateral. Não é a ONU, é uma comissão da ONU, mas mesmo assim, do ponto de vista propagandístico, isso certamente vai entrar na campanha eleitoral, nos programas de televisão do ex-presidente do PT. É uma peça de publicidade importante, por mais que o ex-ministro Sérgio Moro tente justificar. Thaís Arbex, justifique o seu voto. Por que eu disse o presidente Jair Bolsonaro? Porque acho que ele ainda segue naquela tese que já foi trazida aqui pelo Caio Junqueira no WW essa semana, de que ele está ganhando o jogo. E hoje, nesse evento lá no Palácio do Planalto, chamado Ato Cívico pela Liberdade de Expressão, o presidente Jair Bolsonaro estava bastante à vontade com todas as posições. Um pouco antes, acho que foi antes, me corrijam se eu estiver errada, colegas, ele se reuniu com o WhatsApp, também saiu como uma convicção de que o TSE não teve nenhum poder ali, embora o TSE nunca tenha dito que teria tido um poder de influenciar a decisão privada do WhatsApp. Acho que o tamanho do ato no Palácio do Planalto dá um pouco de mais força a essa fala, a essa posição atual do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu fazer o seguinte, você adiantou bastante a nossa conversa e é evidentemente que nós tínhamos um material preparado para facilitar a nossa análise aqui, que é exatamente isso que você acabou de mencionar. A reunião do Bolsonaro com o WhatsApp, uma importante ferramenta dele na eleição lá atrás, que ele gostaria que se repetisse agora. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar zigue-zagueando, falar de um depois de outro. Vamos dar uma espiada no que aconteceu nessa cerimônia a qual você se referiu, os encontros que o Bolsonaro manteve, e aí sim, aí nós estamos com o campo livre para a gente analisar sem maiores interrupções. Então vamos lá. O Bolsonaro disse hoje que o TSE devia, inclusive, permitir que as Forças Armadas fizessem a contagem de votos nestas eleições numa sala separada secreta, que o TSE já disse que não existe. Foi nesse ato lá no Palácio Planalto, ao qual a Thaís Arbex se referia agora instantinhos atrás. Vamos então à reportagem de Nolan Roberto e a gente volta para conversar. As bancadas da Segurança e a Evangélica foram ao Planalto participar de um evento com recados ao STF. São os reforços de Bolsonaro no embate com o Poder Judiciário. O ato cívico pela liberdade de expressão acontece na esteira da crise criada pelo indulto ao deputado Daniel Silveira, que participou do evento e foi recebido com abraços pelo presidente. Bolsonaro arrasta um tema jurídico para o campo eleitoral. Acredita que a graça concedida a Silveira recuperou o apoio da base mais ideológica e, de quebra, encorajou as lideranças do Congresso a questionar supostas interferências do Supremo no Legislativo. Os deputados bolsonaristas se aproximam do presidente para conquistar o mesmo capital político, o apoio dos eleitores que se identificam com a bandeira de uma liberdade absoluta de expressão. Por diversas vezes, outro poder da República usurpa competências de outros, ferindo o princípio fundamental da separação dos poderes, comprometendo seriamente o sistema de freios e contrapesos. Outro tema que Bolsonaro tenta levar para o debate político é a participação das Forças Armadas nas eleições. Os militares agora fazem parte da Comissão de Transparência Eleitoral. Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né, mas dá a entender que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa?
Isso não é um papel de alguém que é democrata? O presidente também voltou a colocar em dúvida a apuração das urnas eletrônicas e sugeriu que os militares fiquem em uma sala secreta para checar a contagem de votos. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Também nesta quarta-feira, Bolsonaro se reuniu com executivos da Meta, a empresa responsável pelo WhatsApp e o Facebook. Mas o encontro não foi bem aquilo que o presidente esperava. Na Páscoa, o presidente havia dito que não aceitaria que o WhatsApp adiasse a implantação no Brasil das comunidades com milhares de integrantes. Para Bolsonaro, esse adiamento seria resultado de um acordo da empresa com o Tribunal Superior Eleitoral. Mas hoje, na reunião com o presidente, o WhatsApp deixou claro que o calendário de lançamentos mundiais prevê o recurso no país só depois das eleições, levando em conta uma estratégia própria de negócios de longo prazo e que isso nada tem a ver com o memorando de entendimento assinado com o STF. O TSE também confirmou que não houve acordo nesse sentido. Direto a mesma questão inicialmente ao Carlos Mello e a mesma questão a você, Caio Junqueira, dando prioridade ao nosso convidado aqui na hora. Carlos, eu não sei, você me corrija, por favor, eu não vi nenhuma coisa nova do que o Bolsonaro afirmou aí sobre o papel das Forças Armadas e o dele, evidentemente, sobre as técnicas de apuração da eleição, sobre como que ele está se relacionando. Agora, em que medida ele conseguiu empurrar o Congresso junto com ele nessa estrada? Bom, William, eu agora vou fazer um meio de campo aqui, dizendo que a Thaís também tem uma certa razão. O presidente Bolsonaro está avançando, né, dentro de um processo dele. Né? Que processo é esse? É um processo de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal e enfrentamento com o TSE, com o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Ele tem puxado a corda, talvez uma espécie de plano B, né? Porque se a eleição não der certo no voto, ele vai contestar a eleição. Ele tem criado o ambiente para a contestação da eleição. E aí tem uma série de problemas. Né? Ele fala assim, olha, eu um monitor mais à direita, né? Para que o Exército, né? Porque as Forças Armadas pudessem também fiscalizar os votos. Veja, as Forças Armadas não têm o poder moderador que o imperador tinha lá no Império. Elas não têm. Né? O poder de lei, o poder de avaliar a Constituição, avaliar a constitucionalidade é do Judiciário e, sobretudo, do Tribunal Superior Federal, né? Do STF, do Superior Tribunal Federal. Então, o presidente está puxando a corda, né? Ele está dentro de uma estratégia que me parece que já definiu de aguçar esse conflito. E no Congresso, né? Isso também tem ramificações. Hoje, por exemplo, com a indicação do deputado Daniel Silveira como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é mais uma puxada nessa corda. O Congresso, o Centrão, que forma a maioria junto com a base do Bolsonaro, tem sido indulgente com relação a isso, né? Tem deixado essa tensão do presidente, Carlos, crescer. É excelente a provocação. Tem sido indulgente ou passou a ser cúmplice, Caio Junqueira? Pelo contexto dos últimos dias, ele se tornou encorajado pelo indulto, porque no primeiro momento, muito embora o Rodrigo Pacheco tenha deixado claro numa nota ali na quinta-feira, dizendo que o indulto era constitucional, Arthur Lira silenciou. Mas depois, já no dia seguinte, já começou o Congresso a ganhar essa força. Eu vejo muito, o Congresso sempre reclamou do Supremo Tribunal Federal. Não é só nesse governo, no governo passado, talvez até no anterior também, sempre. É um questionamento muito antigo, é uma reclamação muito antiga sobre diversos aspectos. Que o Congresso Nacional, parlamentar, deputado da base e da oposição, que está da oposição, o Supremo Tribunal Federal, na prática, né, o Tribunal Superior Eleitoral, tirou o Lula da eleição em 2018. Isso precisa ser lembrado aqui. Então, os parlamentares à esquerda também são muito críticos à posição
do Supremo. Só queria colocar uma coisinha. Eu queria seguir um passo adiante na conversa, mas conclua, por favor. Não, eu queria dizer que acho que no dia de hoje, eu gosto quando os dias sintetizam muito, não sei se é da experiência de impresso, mas quando eles sintetizam o espírito do tempo, ou do mês que seja, ou do momento atual nesta pré-campanha. E pela política, a gente consegue ver que o presidente Jair Bolsonaro está alguns passos à frente na política. Essas 3 bancadas que estavam lá dentro do Palácio do Planalto hoje, elas são muito representativas de segmentos da sociedade muito grandes. Religiosos, segurança pública e agronegócio, nem precisa dizer. Bala, boi e Bíblia. E pela política, o presidente Jair Bolsonaro tem os maiores partidos ao lado dele. Ok. Vamos testar essa tese e trazer depois para a Raquel, primeiro a Thaís, depois a Raquel, com um elemento da especialidade dela, que são as consequências da Lava Jato e do que isso significa para a política. Mas antes contigo, Thaís, Bolsonaro está conseguindo puxar a corda junto com o Congresso? William, eu estive hoje lá no Congresso para tentar entender um pouco esse clima, de como está essa posição. O que citou o professor Carlos Mello em relação a Daniel Silveira, essas indicações em comissões importantes na Câmara, esse ato ele tem um simbolismo muito grande, porque mostra que, ao fim e ao cabo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não está fazendo nenhum esforço para que haja alguma espécie de contenção de danos, para que haja um reequilíbrio ali. O que a gente vê hoje? A gente vê um Congresso bastante incomodado, não pelo fato de ter sido Daniel Silveira, mas sim com o tamanho da pena aplicada ao deputado, porque os 8 anos foram os mínimos necessários para que ele cumprisse o regime, a pena em regime fechado, ou seja, preso, né? Isso me parece bastante colocado, mas o que a gente vê é que há uma espécie ali do comando da Câmara, e mais precisamente do presidente Arthur Lira, uma espécie de vamos deixar ver até onde vai. Só que eu discordo um pouco do Caio em relação à crítica da política em relação ao Supremo. Eu acho que em diversos momentos, você sempre faz questão de dizer isso, William, o tribunal não é um tribunal só jurídico, é um tribunal político, mas em diversos momentos houve diálogo, havia uma relação que dava para se entender como de diálogo entre os poderes. Em diversos momentos, o Supremo Tribunal Federal atendeu a pedidos de políticos, a pedidos jurídicos, é claro. Estava até tentando recuperar aqui, mas, por exemplo, no ano passado, em março do ano passado, a segunda turma do Supremo aceitou um recurso do hoje presidente Arthur Lira e derrubou denúncias apresentadas contra ele. Então, não havia, pelo menos, um espírito de corpo como há no bolsonarismo contra o Supremo Tribunal Federal. Thaís, não, eu acho excelente o que você está colocando. Só que você está abrindo o nosso raciocínio para uma visão muito mais ampla da questão. Você está colocando aqui para nós e para o público a relação ampliada entre os dois poderes. E nós estamos um pouquinho andarzinho de baixo, digamos assim. E como começamos essa nossa conversa examinando qual dos dois lados se poderia considerar mais satisfeito com esse dia de resumo da política, como disse o Caio, a Raquel mencionou evidentemente o Lula, também por um efeito hoje, depois eu queria ouvir também o Carlos Mello, que é a derrubada da Lava Jato. O que significa que as delações também estão sendo derrubadas, Raquel? Está tudo sendo colocado em xeque, né, William? O Estado de São Paulo trouxe uma matéria muito interessante nesse fim de semana e realmente é um movimento que está acontecendo. Conversei com promotores, advogados. Nós vamos assistir a uma enxurrada de pedidos de revisão de delação. Porque os delatores, o empresariado aí que delatou políticos, que confessou crimes, eles estão incomodados, porque no final das contas só eles estão pagando a conta. A maioria das pessoas que foram delatadas estão, acho que com exceção do Sérgio Cabral, estão livres. E aí eu fui tentar entender o que esse pessoal pode efetivamente conseguir. Eu acho que deve trazer
conseguir de volta o dinheiro que eles tinham na Suíça e acabou nas mãos da Petrobras, isso eu acho muito difícil, porque eles confessaram que aquele dinheiro não era deles. Agora, redução de pena, redução de multa, com o fato do Sérgio Moro estar sendo colocado, já foi colocado pelo STF e agora internacionalmente em suspeição, eles podem argumentar até com uma certa facilidade que foram coagidos. Então, acho que essa questão da ONU era a cereja que faltava nessa narrativa, a palavra é batida, né? Mas do presidente Lula sobre a versão dele sobre o que foi a Lava Jato. Deixa eu voltar então ao argumento inicial do Carlos Mello. Carlos, você nos contava na sua visão dos acontecimentos, na sua forma de analisar esses fatos todos entrelaçados, que grande peça de propaganda caiu nas mãos do ex-presidente Lula. A pergunta que se segue a essa é a seguinte: quanto que essa peça de propaganda, reforçada eventualmente pela revisão das delações, totalmente elimina qualquer argumento em relação à corrupção que possa ser usado por Bolsonaro contra o Lula? Vamos lá, William. Em primeiro lugar, eu concordo com muito do que a Raquel falou, mas é um processo geral, quer dizer, foi a ONU, foi o STF, mas também o Congresso ajudou muito a acabar com a Lava Jato, e o próprio Poder Executivo e a Procuradoria-Geral da República, né? Há um ataque em relação à Lava Jato, e a Lava Jato ela tem que ser avaliada com calma, com distanciamento até. A Lava Jato teve muitos erros e teve também acertos, né? E o processo que tá em curso é jogar mesmo a água do banho fora junto com a criança, para usar aqui uma expressão batida também, viu, Raquel? Agora, o que a gente vê é que, no entanto, a questão eleitoral ela vai passar muito mais pela economia, né? Eu acho que houve aí um empate em relação à questão da corrupção entre o PT, o ex-presidente Lula, mas também o governo do presidente Bolsonaro tem problemas e já se diz que não é que o governo não tem corrupção, é que o governo não apura, né? Então, eu acho que aí esse jogo zerou, vai ficar empatado, não vai ser o tema da campanha, e o tema da campanha vai cair na questão econômica, né, que é fundamental no final das contas para as pessoas, né? É a sobrevivência, né? É a comida, é o prato sobre a mesa, né? Eu acho que essa questão vai ser secundarizada. Então, Carlos, o Caio até mencionou isso várias vezes aqui no WW, que a corrupção é o único discurso que sobra para Jair Bolsonaro, já que ele não consegue entregar nada consistente na economia. Então, tudo isso que está acontecendo, ele reforça muito a posição do ex-presidente Lula. E tem uma coisa interessante, William, que a despeito da tragédia econômica que foi o governo da presidente Dilma, a população não parece concatenar, ou pelo menos as pesquisas não mostram isso, o governo Dilma como uma continuidade do governo Lula. E Lula fica com a imagem benéfica da economia, sendo que o PT provocou uma enorme recessão no país. Estamos aguardando os analistas de política. Caio, na sequência, Thaís. Esse é um debate bem amplo, mas eu vou chegar ali. Eu só queria completar aquela questão de que no aspecto jurídico o presidente Lula tem conseguido muitos avanços, como os de hoje, por isso que eu acho que o dia de hoje é muito significativo, mas pela política acho muito simbólico que os três segmentos estavam hoje representados lá dentro. E entrando nesse debate... Lá dentro do Palácio do Planalto. Dentro do Palácio do Planalto. Okay. E entrando nesse debate agora sobre Lava Jato, acho que, pegando um resumo de tudo, a estratégia, não sei se vai conseguir ou não, do Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro é empurrar Lula e Judiciário para o mesmo canto. E se alçaram ali como alguém que... como eles estão juntos... o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário está soltando corruptos, está anulando as delações, está enterrando a Lava Jato e o ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, está junto com eles e eu estou do lado de cá, do lado, como diz ele, do bem contra o mal, que são eles. Ele está tentando se vender de novo como um outsider, mas como é que ele vai fazer isso ao lado de Arthur Lira? Sim. Não, perfeito. Estou falando o que está sendo construído, o que ele
está fazendo. E para ficar nesse debate da tragédia econômica que você citou, o Lula não era o presidente, a Dilma era a presidente. E, deixa eu ver a Thaís e o Carlos. Sim. Thaís, você conhece o Carlos? Vamos lá, me ajuda aí que eu perdi. Qual que é o fio que a gente não, quer? Se você se perdeu, o público também. Então vamos refazer a nossa caminhada até aqui. Nós estamos vendo qual peça de propaganda tem maior efeito. A ponderação da Raquel, imediatamente seguida pelo Carlos Mello, foi a seguinte: economia é o decisivo. O Caio resume a situação de uma outra maneira. Diz, pode ser que a economia seja realmente decisiva, porém, se o Bolsonaro consegue colar a ideia de que quem soltou corruptos foi o STF e corrupto era o Lula, e ele, Bolsonaro, é quem enfrenta esse esquema, enfrenta o STF, ele estaria bem. Refiz a caminhada, sua palavra. William, eu dou um passo além, retomando do que havia dito já o professor Carlos Mello sobre criar um colchão para uma possível ou um eventual questionamento do resultado das eleições. O Caio citou o fato do presidente Jair Bolsonaro ter como estratégia mostrar que há um bem ele, e o mal, Lula e o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, mas isso não é só uma estratégia de bastidor. A gente já viu o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, dizendo que teriam ministros dos tribunais superiores trabalhando para eleger o ex-presidente Lula. Isso está posto de maneira bastante clara. E o que me parece agora, neste momento, é que esse colchão de questionamento dos resultados das urnas, ele está sendo cada vez mais inflado. E aí, por que eu discordo do que você disse no início do programa, de que não teria visto nada diferente hoje no que o presidente Jair Bolsonaro disse lá no evento do Palácio do Planalto? Eu acho que tem um elemento diferente, acredito que tem um elemento diferente, já disse isso essa semana aqui no WW. Tem um elemento da graça constitucional. O que antes era bravata, hoje a gente viu se transformar num ato. O presidente Jair Bolsonaro diz amplamente que ele defende que os militares tenham um computador do lado para apurar a eleição. Entendi. Também. Você está dizendo que não é exatamente que ele não disse nada novo, ele deu um passo novo nessa direção. Deu um passo novo. Deixa eu ver o Carlos Mello. O nome disso é escalada. Ele está avançando nesse processo. O presidente está criando um discurso, né? uma narrativa, vou usar o termo que a Raquel não gosta, né? Mas ele está criando uma narrativa que é justamente essa. O STF soltou corruptos, né? Mas ele se esquece que foi o próprio STF que também deu autorização para prender essas pessoas todas, né? Foi uma revisão de processo, e o STF favorece o Lula. Os militares, né, no final das contas, têm o poder moderador, não é mais o Supremo Tribunal Federal, né, que é o guardião da Constituição, né, passa a ser os militares. Isso é um retrocesso do ponto de vista institucional terrível, né, porque a coisa está saindo do âmbito da lei, e uma democracia é, antes de tudo, o império da lei, né, para se transformar num ambiente em que o que dá o tom da política são os desejos e o voluntarismo, né, das pessoas. Quer dizer, eu fico imaginando, voltando aqui para a economia, né, num ambiente turbulento como esse, né, como é que vai se investir, né, no país, né? É muito complicado. E só para retomar rapidinho, William, uma parte do argumento da Raquel, é verdade, o governo da presidente Dilma teve um papel muito importante nesse processo todo, né? Mas já faz 6 anos, né? Houve 2 governos que vieram depois. Ainda que a gente não possa atribuir culpa, mas a partir do momento que o sujeito assume a presidência da República, ele passa a ter responsabilidade, né, com a solução,
né, em dar respostas para os problemas. E não só não houve respostas a esses problemas todos, como a situação foi se agravando, com exceção talvez do interregno ali do governo do presidente Michel Temer, que se buscou dar respostas, mas nesses 3 anos e meio, né, nós não tivemos essas respostas. Vai se culpar a pandemia? Porque normalmente o argumento é esse. Mas a pandemia houve no mundo todo. No mundo todo. Carlos. Né? E alguns países estão muito melhores do que nós. E que passaram pela pandemia também e fizeram isolamento social. Nós vamos chegando, infelizmente, que eu gosto muito dessa conversa, embora não seja um telejornal, a gente tem também uma enorme necessidade de manter a disciplina de tempo. Eu peço desculpas, então, por interrompê-lo. Me parece que você concluiu e rapidamente a conclusão dele é dura. Retrocesso institucional. Exatamente, porque nós nunca havíamos vivido uma experiência de questionamentos de decisão de quem guarda a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. E estamos vendo isso, e a partir dessa semana, desde a semana passada, não mais só pelo Poder Executivo, Poder Legislativo entrando ali nessa união contra o Judiciário. 2 palavras duras ficaram ressoando aqui, hein? Escalada e retrocesso. Caio, obrigado por enquanto. Thaís, querida, obrigado por enquanto aí em Brasília. Carlos Mello, muito obrigado pela participação na nossa roda. Sempre um grande prazer tê-lo conosco. Raquel, obrigado. Até daqui a pouquinho.